a segunda parte da sessão de hoje. Dando a palavra a Sua Excelência o ministro Marco Aurélio para proferir o seu voto nas duas ações, tanto no recurso extraordinário, que é da relatoria de Vossa Excelência, que é o recurso extraordinário 1287019, e na ação direta 5469, que, na verdade, ambos os feitos repousam sobre a mesma tese jurídica. Com a palavra, o ministro Marco Aurélio. Seria mais fácil acompanhar o ministro Dias Toffoli. Em pauta, julgamento conjunto, ADI 5469 e recurso extraordinário 1287019. Mas tenho que, no tocante ao recurso extraordinário, atender-se aos pressupostos gerais de recorribilidade. A peça subscrita por advogados credenciados foi protocolada no prazo assinado em lei. Cumpre afastar o articulado pelo Distrito Federal no tocante à violência reflexa à lei maior. O Tribunal de Justiça julgou a controvérsia sob o ângulo constitucional, conferindo interpretação ao artigo 155, parágrafo 2º, incisos 7 e 8, introduzidos pela Emenda Constitucional de número 87 de 2015. O envolvimento de matéria constitucional e a repercussão geral foram assentadas à unanimidade no plenário virtual. Quanto à alegação de falta de pré-questionamento, a matéria foi suficientemente enfrentada na origem. O instituto de pré-questionamento pressupõe debate e decisão prévia do tema jurídico constante das razões do recurso, independentemente de menção aos dispositivos envolvidos. Essa tese prevaleceu no recurso extraordinário julgado pelo Pleno 128.519, sob a minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 8 de março de 1991. E vejo, presidente, pela numeração dos dois recursos extraordinários, que já ocupam a cadeira de juiz do Supremo por tempo considerável. Eu diria até mesmo demasiado. Este recurso extraordinário tem o número 1.287.19. E o precedente que menciono, que é de 1991, estava há pouco tempo no tribunal, tem o número 128.519 DF. Vejam a sobrecarga de processos suportada pelo Supremo. Continuo. Eis o teor dos preceitos no que interessam à solução da controvérsia. Artigo 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, aí temos o inciso 2, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Parágrafo 2º, e aí temos os dois incisos introduzidos pela Emenda Constitucional. O imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte, inciso 7, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário
o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. Inciso 7. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, de que trata o inciso 7, será atribuída, a linha A, ao destinatário quando este for contribuinte do imposto. A linha B, ao remetente quando o destinatário não for contribuinte do imposto. A fim de atualizar, observadas as tendências decorrentes do incremento no comércio eletrônico, a sistemática do tributo envolvendo o consumidor final não contribuinte, situado em outro estado, o constituinte derivado estabeleceu a cobrança de diferencial de alíquota do ICMS, prestigiando a unidade federada de destino. Os estados e o Distrito Federal, por meio do convênio CONFAS 93 de 2015, buscaram dar concretude ao regime fiscal. Vejam os dispositivos, e aí nós temos um convênio, né, com dispositivos que preenchem 2 folhas e meia, 2 páginas e meia. Continuo no voto. Transcrevo, portanto, os dispositivos para efeito apenas de documentação. A regência normativa para a cobrança do imposto, que é via convênio, discrepa a mais não poder das balizas delineadas no texto constitucional. Surge a impropriedade sob o ângulo formal. O que nos vem da Carta da República? A atribuição ao legislador complementar de dispor sobre conflito de competência em matéria tributária e editar normas gerais, definindo especialmente no que concerne a imposto, o fato gerador, a base de cálculo e o contribuinte. É o que está no artigo 146, inciso 1 e 3, a linha A da Constituição Federal. Indaga-se a sistemática introduzida pela emenda 87 de 2015 exauriu a regra matriz do tributo, prescindindo da exigência constitucional de veiculação da matéria via lei complementar? A resposta é desenganadamente negativa e está mesmo no fato de se ter celebrado o convênio, muito embora uma só voz. A nova disciplina, no que estabelecida a cobrança do diferencial de alíquota em favor da unidade federativa de destino, imputado ao remetente o recolhimento, encerra dados de ordem material, especial e pessoal, sinalizando imprescindível a espécie legislativa, lei no sentido formal e material. Especificamente, quanto ao ICMS, o Constituinte foi incisivo, reiterou a exigência de lei complementar versando elementos básicos do tributo, entre os quais contribuinte local da operação. Isso está no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12. A teor desse artigo, portanto, o fez considerado o envolvimento de ordens jurídicas parciais dos Estados, presente a competência de cada qual dos Estados
a ensejar a fixação de parâmetros nacionais, objetivando evitar sobreposição de regimes, inclusive descompassos. Conforme lição de Luiz Eduardo Schwery, no caso do ICMS, um imposto sobre o consumo não seria tolerável que cada legislador estadual tivesse a mais ampla liberdade na sua conformação, sob pena de pôr em risco a própria unidade do mercado nacional. A ótica, digo, é harmônica com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento dos extraordinários 439.796, Paraná, e 474.267, Rio Grande do Sul, relator o ministro Joaquim Barbosa, acordos veiculados nos diários eletrônicos de 17 e 20 de março de 2014, ao examinar a legitimidade da cobrança do ICMS em importação por pessoa natural ou jurídica não contribuinte habitual, tal como previsto na emenda Constitucional 33 de 2001, condicionou-a à existência de lei complementar disciplinando o tema. Atentem para trecho da ementa formalizada. Existência e suficiência de legislação infraconstitucional para instituição do Ministros tributo. julgam processos sobre cobrança de ICMS em operações interestaduais. 146.2 Em pauta, e julgamento conjunto ADI 155.12, 5469 e parágrafo recurso extraordinário 2º, a linha I da 1287019. Constituição. A Quem vota é o ministro validade Marco Aurélio, da por videoconferência. constituição do crédito tributário depende da existência de lei complementar de normas gerais, Lei Complementar 114/2002, e de legislação local, resultante do exercício da competência tributária, contemporâneas à ocorrência do fato gerador que se pretenda tributar. O enfoque foi reafirmado na apreciação em sessão plenária virtual do recurso extraordinário número 1.221.330, redator do acordo, ministro Alexandre de Moraes, veiculado no Diário de Justiça Eletrônico de 17 de agosto de 2020. Na ocasião, ainda que reconhecida a validade da legislação local editada em momento anterior à Lei Complementar 114/2002, entendimento em relação ao qual guardo reservas, ou seja, a lei local, antecedendo a indispensável lei complementar de caráter nacional, a eficácia apenas foi admitida após a vigência desta última, da lei complementar, assentada a essencialidade da pedra de toque a fixar as balizas mínimas para a tributação, ou seja, o que previsto em lei complementar de natureza, como apontei, nacional. A quadra indica terem os estados e o Distrito Federal se antecipado, quando não poderiam fazê-lo, incorrendo em duplo vício formal: usurpação da competência da União, a qual cabe editar norma geral nacional sobre o tema, e inadequação do instrumento, convênio. A impropriedade revela-se ante a impossibilidade de serem disciplinados, via convênio, elementos essenciais do imposto, no que reservados a esse tipo normativo
âmbito específico, no caso, isenções, incentivos, benefícios fiscais, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição Federal. Na dicção de José Eduardo Soares de Mello, os convênios configuram composições administrativas sem o respaldo jurídico necessário para dispor sobre a estatura da norma tributária, aspecto material, quantitativo, temporal e espacial, aceitando-se a exclusiva ressalva constitucional para fim de desoneração do ICMS. É o 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, que aí prevê a necessidade do consenso presentes às unidades da federação. Com isso, do recurso extraordinário, e o voto é um voto que deve ser tomado como fino para os contribuintes e grosso para a Fazenda, e o provejo para, reformando o acordo atacado, assentar inválida a cobrança em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do diferencial de alíquota do ICMS na forma do convênio 92 de 2015, ausente lei complementar disciplinadora. E paro por aqui, presidente, porque já é muito difícil julgar o caso concreto. O que se dirá se imaginarmos a solução de todos os problemas nacionais. Já revelo a tese prevalecente esse voto, né, que poderá ser aprovado ou não pelos colegas de plenário. A cobrança do diferencial de alíquota alusivo, o diferencial ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87 de 2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. É como voto, presidente, reafirmando que o figurino básico dos tributos está na lei maior do país, que é a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, inclusive ao próprio Supremo Guarda da Constituição. Ministro Marco Aurélio desproveu o recurso ordinário. Ministro Dias Toffoli, agora você... Quem recorre, presidente, um minuto. Quem recorre, né? E deve ser de lei, eu imagino que seja Madeira, Comércio Eletrônico S.A. Portanto, eu estou provendo. Está provendo o recurso. Então, o ministro Marco Aurélio está provendo o recurso de Madeira e Madeira, exatamente. Agora, passo para o ministro Dias Toffoli para o voto na ADI e depois passo de novo para o ministro Marco Aurélio, para Vossa Excelência e depois para o ministro Nunes Marques. Ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a gentileza do ministro Marco Aurélio para comigo e também a facilidade agora que eu fico de resumir o resumo do meu voto. Não sem antes cumprimentar a excelência das manifestações orais dos advogados, Dr. Bruno Goldschmidt, Dr. Eduardo de Carvalho, do procurador Jorge Lavocá Galvão e dos queridos professores Tércio Sampaio Ferraz Júnior e professor Roque Antônio Carrasco. Senhor presidente, vou resumir até o meu voto, já resumido, que eu tenho para leitura, começando pelas preliminares da ação direta 5469. Afasto as preliminares suscitadas. Não vislumbro necessidade de redistribuição do presente feito, que havia sido formulado.
para a ministra Carmen Lúcia, relatora da ação direta 5439, isso porque essa redistribuição teria por fim impedir julgamentos díspares. Ademais, no presente feito, se impugna dispositivo cuja inconstitucionalidade também é alegada na ação direta 5464 de minha relatoria, em que já concedi medida cautelar à referente do plenário para suspender a eficácia da cláusula 9ª do convênio ICMS 93 de 2015, editado pelo CONFAS até o julgamento final da ação. Por outro lado, entendo que a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico não possui composição heterogênea. A teor do artigo 6º de seu estatuto, seus filiados não integram categorias radicalmente distintas, pois só podem dela participar pessoas jurídicas ligadas ao varejo e que atuem por meio do comércio eletrônico. Aliás, foi muito por conta da expansão dessa categoria que surgiu tanto a emenda constitucional 87 como o convênio ora impugnado. Quanto ao mérito da ação direta e do RE, na ação 5469 se questiona a validade das cláusulas 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 9ª do convênio. No RE 1.287.019, estão em jogo o citado convênio e a Lei Distrital 5.546 de 2015. No apelo extremo, se discute a necessidade de edição de lei complementar, disciplinando a emenda constitucional 87, para que os estados e o DF, na qualidade de destinatários de bens ou serviços, possam cobrar o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas, na hipótese de operações ou prestações interestaduais com o consumidor final, não contribuinte do imposto. Ora, o convênio ICMS 93 dispõe, abro aspas, sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada. Fecho aspas. Adveio ele após a emenda constitucional 87, que determinou a adoção de alíquota interestadual nas operações e prestações que destinem bens ou serviços a consumidor final, localizado em outro estado, seja ele contribuinte ou não do imposto, cabendo ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Nas hipóteses em que o destinatário não for contribuinte do ICMS, a referida emenda constitucional atribuiu a responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquotas ao remetente de bem ou mercadoria. E aqui eu faço um destaque, até pelo que falou o eminente procurador do Distrito Federal, doutor Jorge Lavocá. Vejam, o emitente da mercadoria, sendo uma pequena, uma microempresa, vai ter condições de conhecer toda a legislação estadual, todos os regulamentos fiscais e ter estrutura para efetuar o recolhimento. Só que essa questão, só destaco ela porque ela foi o que mais me impressionou nos argumentos para conceder a medida cautelar relativa ao artigo 9º. Você inviabilizaria o setor que mais gera empregos no Brasil, que são as micro e pequenas empresas. Mais de 70% dos empregos no Brasil são gerados por esse segmento que tem proteção constitucional. Tal emenda constitucional foi proposta para se reequilibrar as distorções no equilíbrio econômico entre as unidades federadas. Pois bem, provocadas essas pelo avanço do comércio interestadual, especialmente por essa via do comércio eletrônico. Abro aspas, ordenando-se que parte dos recursos auferidos pelo recolhimento do ICMS fosse canalizada para o estado de destino, numa justa adequação à realidade dos fatos. Antes da emenda constitucional 87, o remetente nas operações e prestações interestaduais com o consumidor final não contribuinte do ICMS possuía relação jurídico-tributária apenas com o estado de origem, a quem devia integralmente o ICMS segundo a alíquota interna de tal unidade federal. Com a emenda,
o mesmo sujeito passou a ter duas relações tributárias. Uma com o estado de origem, a qual deve o imposto com base na alíquota interestadual, e outra com o estado de destino, ao qual deve o imposto correspondente ao diferencial de alíquotas, considerando-se a alíquota interna dessa unidade federada. No que diz respeito a essa última relação, surgiram duas teses. A primeira é a de que o remetente é substituto tributário quanto ao imposto correspondente ao diferencial de alíquotas, sendo o consumidor final seu verdadeiro contribuinte. A segunda tese é de que o remetente seria o próprio contribuinte do aludido diferencial. Quer se adote a primeira tese, quer se adote a segunda, é certo que a emenda constitucional 87 provocou substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária. O ICMS incidente nas citadas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, agora foi dividido entre dois sujeitos ativos. Cito rapidamente os conteúdos das cláusulas questionadas no convênio ICMS número 93. A cláusula primeira apenas indica a necessidade de as normas do convênio serem observadas nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em outra unidade federada. A cláusula segunda cuida, em suma, de esmiuçar os diversos aspectos da nova obrigação tributária introduzida com a emenda, trazendo normas conectadas com a maneira de se calcular o imposto. A cláusula terceira do convênio estabelece que o crédito do ICMS decorrente das operações e prestações anteriores deve ser deduzido do débito correspondente ao imposto devido à unidade federada de origem. Com isso, ela veda que tal crédito seja deduzido do débito do imposto correspondente ao diferencial de alíquotas devido ao estado de destino. Já a cláusula sexta dispõe que o responsável pelo recolhimento diferencial de alíquotas deve observar a legislação do estado de destino. A cláusula nona preconiza a aplicação do convênio aos contribuintes optantes pelo Simples Nacional em relação ao imposto devido ao estado de destino. É preciso percurir, digo eu, se convênio interestadual poderia assim dispor sobre tais matérias, sobre tais questões. Como se sabe, cabe à lei complementar, entre outras incumbências, dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária, estabelecer normas gerais sobre os fatos geradores, as bases de cálculo, os contribuintes dos impostos discriminados na Constituição e obrigação tributária. Especificamente quanto ao ICMS, cabe à lei complementar, entre outras atribuições, definir seus contribuintes, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar o local das operações para fins de cobrança do imposto e de definição do estabelecimento responsável, fixar a base de cálculo. Atualmente, a Lei Complementar 87 de 1996, mais conhecida como Lei Candir, é a lei complementar que trata, com normas gerais, especificamente do ICMS. Cumpre assim investigar, primeiro, se essa lei possui normas suficientes para autorizar os Estados e o Distrito Federal, na qualidade de destinatários, a efetivar a tributação pelo ICMS, na hipótese de o consumidor final não ser contribuinte do tributo. Segundo, em que medida o convênio ICMS 93/2015 estaria invadindo a competência normativa atribuída às leis complementares. No que diz respeito ao ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas, na hipótese de o consumidor final não ser contribuinte do imposto, tenho para mim que não há, na atual, não há, na Lei Candir, qualquer disposição sobre isso. Não existe a possibilidade de se inferir de dita lei complementar, por exemplo, primeiro, quem é o contribuinte dessa exação, isto é, se o remetente ou se o consumidor final.
Segundo, não há nessa lei também se há ou não substituição tributária na hipótese. Terceiro, quem deve ser considerado o destinatário final? Se, por exemplo, o destinatário físico ou o destinatário jurídico dos bens. Quarto, quando se considera ocorrido o fato gerador da nova obrigação? Se, por exemplo, na saída da mercadoria do estabelecimento, na entrada dela no estado de destino ou ainda em sua entrada no estabelecimento ou no domicílio do consumidor final. E ainda, quinto, qual é o local no qual se considera ocorrido o fato gerador para efeito de cobrança da exação. Pois bem, na mesma direção vai o parecer de Sacha Calmon e Isabel Derzi. A ausência de disposição, e aqui, como é um voto resumo, ele não tem as transcrições. Então, reitero que aqui é um voto resumo unificado para as duas ações. E tanto o RE quanto a ação direta, RE de relatoria do ministro Marco Aurélio e ação direta de minha relatoria, há 2 votos específicos, né, para cada uma delas e um voto bem mais denso. Esse é um voto resumo para poder otimizar a pauta do plenário. Pois bem, digo então, a ausência de disposições, como as citadas na Lei Candir, é corroborada pelo fato de estarem em trâmite na Câmara dos Deputados ao menos 2 projetos de lei complementar versando sobre o tema. Cito, nesse sentido, PLP 218/2016, PLP 325/2016. Registro ainda que nessa última proposição foi adotada a premissa de que, abro aspas, o remetente da mercadoria ou bem é o sujeito passivo direto do imposto correspondente ao diferencial de alíquotas na qualidade de contribuinte e não na qualidade de responsável tributário, fecho aspas. A mesma lógica foi adotada para as prestações de serviço de transporte. Também não há na Lei Candir qualquer disposição a respeito de como o crédito relativo às operações e prestações anteriores será compensado, em face do montante devido ao estado de origem e em face do ICMS, correspondente ao diferencial, como fez a cláusula 3ª do convênio, ao vedar o creditamento. Vou adiante. A falta de lei complementar dispondo sobre os assuntos em tela já vem trazendo diversos conflitos federativos, como bem aduziram os recorrentes do RE 1.287.19, em memorial. Alguns estados adotam, para efeito da tributação em tela, o conceito de destinatário jurídico e outros o conceito de destino físico das mercadorias. Por outro lado, existem legislações contemplando a base de cálculo única e outras a base de cálculo dupla. Em síntese, não havendo normas em lei complementar tratando do ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas na hipótese em tela, cabe perquirir se podem os estados e o DF efetivar a cobrança desse imposto antes do advento de tais normas, suprindo-as com a celebração de convênio interestadual ou com a edição de leis próprias. Adianto que, a meu ver, a resposta é negativa. Em primeiro lugar, não divirjo da Procuradoria-Geral da República quanto à possibilidade de o convênio CONFAS 93 dispor sobre procedimentos. Pode dispor sobre procedimentos. O que se está a discutir é se o convênio, a pretexto de dispor sobre, abro aspas, procedimentos do recolhimento do ICMS, fecho aspas, por videoconferência, o ministro pode tratar de matérias reservadas à lei complementar, tais como as relativas à obrigação tributária, lançamento dos impostos e seus contribuintes, entre outras que já mencionei. Pois bem, não se encontra na parte permanente do texto constitucional nenhuma disposição no sentido de que convênios interestaduais podem ou possam suprir a ausência de lei complementar para efeito de tributação pelo ICMS. Apenas no ADCT é que existe o artigo 34, parágrafo 8º, o qual possibilitou aos estados e ao Distrito Federal celebrarem convênio, fixando normas para regular provisoriamente o ICMS, enquanto não fosse editada a lei complementar necessária à instituição desse imposto. Foi com base nisso que se editou o convênio ICMS 66 de 1989, com fundamento no ADCT. Tal dispositivo não se aplica à questão e à matéria aqui em discussão,
Não existe norma na Constituição Federal entendendo a aplicação da norma do ADCT, estendendo a aplicação da norma do ADCT para novas disciplinas constitucionais sobre um imposto que necessitem de lei complementar. E como disse o professor Carlos Mário da Silva Veloso, abro aspas, o parágrafo 3º do artigo 34 do ADCT, não poderia ser invocado no caso. Ele serviu no período de transição anteriormente à legislação que veio em seguida à promulgação da Constituição de 1988. Na hipótese, quando editada a Emenda Constitucional 87 de 2015, já existia a legislação do ICMS por meio da Lei Complementar 87 de 1996, que não cuidava, obviamente, do tema, fecho aspas. Não poderia, digo eu, assim, o convênio ICMS 93 substituir a lei complementar. Isso, contudo, acabou ocorrendo por meio de suas cláusulas 1ª, 2ª, 3ª e 6ª. Prosseguindo, julgo ainda que a competência plena a qual alude o artigo 24, parágrafo 3º da Constituição, não autoriza a cobrança pelos Estados ou pelo DF do ICMS correspondente ao diferencial quanto às operações e prestações interestaduais com o consumidor final não contribuinte do imposto, antes do advento da lei complementar dispondo sobre o assunto. Com efeito, a competência dos Estados e do Distrito Federal, a que alude o dispositivo, somente os autoriza a legislar de maneira plena sobre o direito tributário para atender às suas peculiaridades. Nesse sentido, essa competência não se estende ao tratamento de matéria de direito tributário, que inevitavelmente atinge o relacionamento entre as unidades federadas ou envolva conflito federativo, como é o caso, evidentemente, do ICMS correspondente ao diferencial de alíquota à hora em comento. Cito precedentes no voto integral sobre o assunto. Também aplico a presente discussão a orientação da Corte, prevalecente no RE 917.950 e no RE 1.221.330, tema número 1094. Nesses precedentes, vale lembrar, a Corte estabeleceu que as leis estaduais editadas após a emenda 33 de 2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114 de 2002, com o propósito de impor o ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa física ou jurídica que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da Lei Complementar 114 de 2002. Julgamento conjunto ADI 5469 Desse modo, e entendo que as leis estaduais ou a Lei do Distrito Federal, editadas após a emenda 87 de 2005, que prevê o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com o consumidor final, não contribuinte do imposto, são válidas, mas não produzem efeitos. Aliás, isso foi muito bem destacado nas sustentações orais dos professores Tércio Sampaio e Roque Carrasa. São válidas as leis, mas não produzem efeitos enquanto não for editada a lei complementar dispondo sobre o assunto. Essa orientação, contudo, não se aplica às leis estaduais ou do Distrito Federal naquilo que buscaram disciplinar a cláusula 9ª do convênio ICMS 93, a qual diz respeito às empresas optantes do Simples Nacional. Isso porque a referida cláusula, ao determinar a extensão da sistemática da emenda 87 aos optantes do Simples Nacional, adentrou no campo material da incidência da lei complementar, outra lei, a de número 123 de 2006, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte. Passo a tratar da cláusula 9ª do convênio questionado. Ela determina que as empresas optantes do Simples Nacional devem observar, no tocante ao imposto devido à unidade federada de destino, as disposições do convênio ICMS 93, entendo que houve ofensa à reserva de lei complementar. Houve ofensa à reserva de lei complementar. Com efeito, a Lei Complementar 123, editada com base, entre outros, no artigo 146.3, a linha D e parágrafo único da Constituição Federal, estabelece a regra de que o ICMS está abrangido pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições, exceto nas hipóteses expressamente consignadas. Disso se depreende que o imposto correspondente ao diferencial de alíquotas em tela está igualmente abrangido por esse regime especial,
sendo certo, ademais, que nenhuma das exceções presentes na mesma lei complementar indica a necessidade de tal tributo ser recolhido separadamente. A cláusula 9ª, em alusão, por seu turno, vai de encontro, ou seja, é contrário a tal disciplina, ao determinar que as empresas optantes pelo Simples Nacional devem observar, no tocante ao imposto devido à unidade federada de destino, as disposições do Convênio 93. Registro que o fato da emenda 87 não ter feito nenhuma referência ou exceção à situação dos optantes do Simples Nacional não autoriza o entendimento externado pelos Estados e pelo DF por meio da citada cláusula 9ª. Ao lado da regência constitucional dos tributos, a Carta Magna consagra o tratamento jurídico diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, conforme os artigos 179 e 170, inciso 9º, prevendo no âmbito tributário que lei complementar defina esse tratamento, o que inclui regimes especiais ou simplificados no caso do ICMS, Constituição, artigo 146, inciso 3, letra D, não tendo havido nenhuma modificação dessa previsão constitucional com o advento da emenda constitucional 87 de 2015. Reitero, assim, o posicionamento e os fundamentos que adotei no exame da ação direta 5464 do Distrito Federal, na qual constatei a inconstitucionalidade formal da cláusula 9ª do convênio questionado. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, eu indo ao resumo do voto e ainda, antes de apresentar uma proposta de modulação, que dependerá, evidentemente, do resultado do julgamento, apresento os dispositivos dos votos. Na ação direta 5.469, em face de todo o exposto, julgo procedente a ação direta número 5.469, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 9ª do convênio ICMS número 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, por invasão de campo próprio de lei complementar federal. Adianto aqui que propõe a modulação dos efeitos da declaração da inconstitucionalidade nos termos do artigo 27 da Lei 9.868, de 99, para estabelecer que a decisão produz efeitos quanto à cláusula 9ª, desde a concessão da medida cautelar a de referendo no plenário, nos autos da ação direta 5464. E quanto às cláusulas 1ª, 2ª, 3ª e 6ª, a partir do exercício seguinte a esse julgamento, para não quebrar o ano fiscal, ou seja, a partir do ano fiscal de 2021. Quanto ao recurso extraordinário, 1.287 de 2019, como já adiantara, acompanho o eminente relator, ministro Marco Aurélio, para dar provimento ao RE, assentando a invalidade, abro aspas, da cobrança em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do convênio número 93 de 2015, ausente lei complementar disciplinadora, fecho aspas. Também acompanho o relator quanto à tese de repercussão geral, no sentido de que, abro aspas, a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela emenda constitucional número 87 de 2015, pressupõe edição de lei complementar, veiculando normas gerais, fecho aspas. Incidentalmente, em razão do julgamento conjunto com a ação direta 5.469, bem como da objetivação das cláusulas submetidas à repercussão geral, também declaro expressamente, embora isso evidentemente está abarcado no voto do eminente relator, mas só para explicitar, declaro a inconstitucionalidade formal das cláusulas 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 9ª do convênio ICMS número 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, por invasão de campo próprio de lei complementar federal. Então, aqui é um resumo dos votos que serão também divulgados para os eminentes advogados e para
o eminente procurador. A íntegra de ambos os votos estarão disponíveis para as suas excelências. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Passo agora a palavra ao ministro Marco Aurélio para acolher o seu voto agora, então, na ADI 5469. De acordo, presidente, com uma única exceção. Ato normativo conflitante com a Constituição Federal é natimento. Penso que toda vez que se modula, se estimula o lançamento de cenário jurídico de atos normativos conflitantes com a lei maior, surgindo, ante a passagem do tempo, a denominada, como costumo rotular, inconstitucionalidade útil. Então, não modulo. Bom, então temos agora o ministro Dias Toffoli, o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio dá provimento ao recurso e declara inconstitucional e acolhe a ADI 5469. O ministro Toffoli, o seu turno, julga procedente a ADI e provê o recurso ordinário. Eu colho agora o voto, quase que por uma questão de rotina, eu já colho o voto do ministro Alexandre. Mas, na verdade, agora colho... Hein? Declina. Eu colho o voto de Sua Excelência, o ministro Cássio Nunes Marques. Eu vou me acostumar com... Presidente, pelas razões já declinadas anteriormente, eu peço vista de ambos os processos relacionados nos itens 3 e 4, ao passo que deposito o mesmo compromisso de encaminhá-los com a maior brevidade possível para o prosseguimento do julgamento. Bueno, o ministro está no plenário então, físico o ministro Nunes Marques pediu vista de ambos os feitos e eu pergunto a todos se vamos, como de hábito, aguardar o voto de Sua Excelência. Então, todos aguardam. Após o voto dos ministros, proclama o resultado. Após o voto dos ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli, que davam provimento ao recurso extraordinário 1287019, e julgavam procedente a ADI 5469, pediu vista o ministro Nunes Marques. Aguardam os demais. O ministro presidente recebe mais uma porção de papéis da secretária-chefe. Eu trago a julgamento agora algo que tem sido muito importante, principalmente agora presidindo o Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que nós vamos enfrentar uma causa que ela se refere, digamos assim, eu uso muito essa palavra, às vezes mal entendida, a purificação da jurisprudência da Suprema Corte. No plenário físico do STF, o ministro Luiz na verdade, é uma PET onde se vai discutir qual é a competência do Supremo em relação aos atos do Conselho Nacional de Justiça. A primeira turma, no agravo regimental na petição 4770, da relatoria do ministro Roberto Barroso, a turma, por unanimidade, decidiu afetar o julgamento do agravo ao Tribunal Pleno. E é por isso que eu anuncio, então, o julgamento do agravo regimental na petição 4770, da relatoria do ministro Roberto Barroso, agravante à União, agravado Antônio Ribeiro Svensikas. Ministro Luiz Roberto Barroso, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, presidente. Cumprimento os eminentes colegas, cumprimento as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia. Saúdo muito especialmente o ministro Cássio Nunes Marques nessa sua primeira atuação no plenário do Supremo Tribunal Federal, igualmente desejando a Sua Excelência
uma passagem muito venturosa ao longo dos anos pelo nosso tribunal. E todos nós aqui vivemos os primeiros dias do tribunal e sabemos as angústias e aflições da chegada e, portanto, somos muito solidários com Vossa Excelência e acho que as vistas se justificam e aguardaremos com muito gosto o seu pronunciamento. Presidente, essa é uma questão em que nós tivemos idas e vindas no Supremo relativamente à competência do tribunal para julgar ações propostas contra o Conselho Nacional de Justiça. Portanto, o que se discute aqui é saber se o Supremo Tribunal Federal possui competência para processar e julgar ação ordinária ajuizada com o propósito de ver desconstituída decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da qual foi declarada a vacância de uma serventia judicial naqueles casos em que providas sem o concurso público. E aqui é um agravo regimental e uma petição contra a decisão monocrática em que eu mesmo inclinei da competência para o julgamento do feito, determinando a remessa dos autos da Justiça Federal do Paraná, revogando liminar anteriormente deferida, declarando a perda do objeto do agravo regimental. A primeira turma iniciou o julgamento desse caso na sessão virtual de 23 de 8 de 2009, foi interrompido por pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, e aí a vista foi devolvida aqui em sessão presencial. No dia 10 de setembro de 2019, a primeira turma julgou uma reclamação 15.564 em agravo regimental, em que se discutiu a competência do Supremo para conhecer de ações que envolvessem o Conselho Nacional de Justiça. Eu não estava circunstancialmente presente nesta sessão, mas ali prevaleceu o voto vista de Vossa Excelência, ministro-presidente Luiz Fux, em que Sua Excelência revisitou a jurisprudência tradicional da Casa para reconhecer a competência da Corte nas ações para apreciar as ações ordinárias contra atos do Conselho Nacional de Justiça em caráter excepcional, a fim de preservar a sua posição hierárquica e a efetividade de sua atuação finalística. De acordo com esse precedente, liderado por Vossa Excelência, seriam da competência do Supremo, dentre outras, as ações ordinárias contra atos do Conselho Nacional de Justiça, 2.1, estou transcrevendo Vossa Excelência, de caráter normativo ou regulamentar, que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do judiciário. 2, que desconstituam ato normativo de tribunal local. 3, que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres. E 4, que versem sobre serventias judiciais e extrajudiciais. E eu transcrevo aqui, no meu voto, a ementa do acórdão de Vossa Excelência. E digo mais, essa decisão, a de Vossa Excelência, está alinhada com uma série de precedentes que traziam ponderações em relação ao entendimento tradicional acerca do alcance e sentido do artigo 102.1-R da Constituição Federal. E aí cito precedentes dos ministros e ministras Carmen Lúcia, Dias Toffoli, desses dois. Em 10 de dezembro de 2019, a primeira turma decidiu afetar ao plenário o julgamento da AO número 2415, também agravo regimental, em que discutida a mesma questão aqui posta. O feito teve o seu exame iniciado no plenário virtual e, após a colheita de 10 votos, o julgamento foi interrompido
o pedido de vista do ministro Dias Toffoli. A vista foi devolvida na última semana e a análise do processo será retomada na sessão virtual que começa no dia 20 de novembro, faltando apenas o voto da ministra Carmen Lúcia. Analisada a votação, presidente, é possível divisar aqui 3 correntes distintas. O ministro Marco Aurélio, relator, votou no sentido de reafirmar a jurisprudência da Corte, assentando a sua competência para processar e julgar apenas as ações mandamentais impetradas contra o CNJ e o CNMP. E esse entendimento foi acompanhado pela ministra Rosa Weber e pelos ministros Edson Fachin e Celso de Mello, nosso querido decano, ex-decano. Agora, nosso decano, igualmente querido, é o ministro Marco Aurélio. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência, consignou que o artigo 102, inciso 1, letra R, conferiu ao Supremo atribuição para processar e julgar as ações contra o CNJ e o CNMP sem estabelecer qualquer restrição acerca da natureza das ações. E observou que quando o legislador constituinte pretendeu circunscrever a competência da Corte ao conhecimento de ações mandamentais, o fez expressamente. Aduziu que a coerência da atuação do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público estaria comprometida se os seus atos estivessem submetidos a um controle difuso pelas diversas instâncias do Poder Judiciário. Aludiu, ainda o ministro Alexandre de Moraes, à possibilidade de a parte escolher o juízo em que pretende litigar, apenas modificando a natureza da demanda ajuizada em ofensa ao princípio do juiz natural. E, por fim, sustentou serem da alçada do Supremo todas as demandas formuladas contra atos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, independentemente da sua natureza processual. Em pauta, a orientação foi esposada pelos ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. O ministro Luiz Fux também divergiu, tendo reiterado o entendimento proferido na reclamação 15.564, antes transcrita, e defendeu a competência do Supremo para processar e julgar as ações contra o CNJ dentro daquele elenco a que me referi anteriormente de 5 possibilidades. Eu acompanhei naquela ocasião e, portanto, coerentemente, presidente, agora que a matéria vem a plenário físico, eu estou votando no sentido de revermos o entendimento que havíamos firmado e que eu seguira na minha decisão, que foi objeto de agravo, de que só haveria competência do Supremo Tribunal Federal no caso das ações mandamentais e não no caso de ações ordinárias, como é o exemplo desta aqui. E, portanto, presidente, eu já tendo narrado o cenário em que se coloca essa discussão, agora, por brevidade, vou apenas me limitar a ler a ementa do meu voto, em que procuro consolidar a posição que estou assumindo, reajustando posição anterior, que em rigor não era minha, era uma posição de plenário que eu fiz aplicar neste caso. Então, digo eu, lendo a ementa do meu voto, agravo interno interposto contra a decisão em que reconheci a incompetência do Supremo Tribunal Federal ao argumento de que esta Corte não teria atribuição para julgar ações de rito comum que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça. No caso dos autos, trata-se de ação ordinária autuada como petição contra a decisão do Conselho Nacional de Justiça, por meio da qual declarada a vacância de serventia judicial, o ofício de registro de imóveis da comarca de Jaguapitã, no estado do Paraná. Prossigo. A jurisprudência do Supremo se consolidou
no sentido de que a sua competência para processar e julgar demandas que impugnam atos do CNJ e do CNMP estaria limitada às ações tipicamente constitucionais, mandados de segurança, mandados de injunção, habeas corpus e habeas data. Na decisão monocrática, ora agravada, como disse, segui a orientação, então, firmada pelo plenário. No entanto, essa interpretação restritiva da regra de competência tem sido reiteradamente mitigada em decisões, tanto da segunda turma quanto do plenário desta Corte. Em tais precedentes, o tribunal excepcionou o entendimento anterior para reconhecer ser de sua alçada processar e julgar ações ordinárias nas quais questionados atos praticados pelo CNJ e pelo CNMP. Em momento recente, também a primeira turma modificou a sua posição na matéria ao examinar a já citada reclamação de relatoria do ministro Luiz Fux. Embora eu não tenha participado daquele julgamento, entendo ser correta a solução nele proposta e, por isso, eu reajusto o meu voto para endossá-la. O artigo 102, inciso 1, letra R, estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar originariamente, aspas, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público, fecha aspas. A Constituição não discriminou as espécies de ação que seriam da alçada desta Corte, do que se extrai e procurou fixar uma atribuição mais ampla para a análise de tais demandas. Essa leitura é corroborada pelo fato de que, quando pretendeu restringir a competência do tribunal apenas às ações mandamentais, o Constituinte o fez de forma expressa. Isso não significa, porém, que a Corte deva afirmar a sua competência para conhecer toda e qualquer ação ordinária contra atos do CNJ. A regra de competência em questão deve ser interpretada de acordo com os fins que justificaram a sua edição. A outorga de atribuição ao Supremo para processar e julgar ações contra o Conselho é um mecanismo institucional delineado pelo legislador constituinte para proteger e mesmo viabilizar a atuação desses órgãos de controle. A percepção é a de que a realização de sua missão constitucional restaria impossibilitada ou seriamente comprometida se os atos por ele praticados estivessem sujeitos ao crivo de juízos de primeira instância. Em primeiro lugar, porque a atuação do CNJ não raramente recai sobre questões locais delicadas e que mobilizam diversos interesses, sendo o distanciamento das instâncias de controle jurisdicional um elemento essencial para o desempenho apropriado das suas funções. Em segundo lugar, porque o órgão de controle também atua em questões de abrangência nacional, que demandam um tratamento uniforme e uma ação coordenada. E, por essa razão, não poderiam ser adequadamente enfrentadas por juízos difusos. Em terceiro lugar, porque a submissão de atos do Conselho Nacional de Justiça à análise de órgãos jurisdicionais diferentes da Suprema Corte representaria a subordinação da atividade da instância fiscalizadora aos órgãos e agentes públicos por ela fiscalizados em subversão do sistema de controle proposto na Constituição Federal. Eu estou encerrando, presidente, peço desculpas por estar lendo, mas, na verdade, eu me preparei mesmo para votar a questão anterior, a complexa questão tributária anterior. Se eu pudesse ter alinhado que haveria um pedido de vista, teria me preparado para ser mais breve. Não tive tempo para ser breve. Mesmo assim, eu estou acelerando e, então, para a minha conclusão, presidente. Assim sendo, conforme bem pontuou o ministro Luiz Fux, da reclamação 15.564, a competência desta Corte para o exame de ações ordinárias se justifica sempre que questionados atos do CNJ, sempre de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípios de sua criação, a fim de que a posição
e proteção institucional conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas, fecho aspas. A título meramente exemplificativo, Sua Excelência destacou que seriam da alçada deste Supremo Tribunal Federal ações de rito comum em que impugnados atos do CNJ, de caráter normativo ou regulamentar, que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário. 2, que desconstituam ato normativo do Tribunal Local. 3, que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres. 4, que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais, notadamente em matéria de obrigatoriedade de realização de concurso público, regime jurídico e conformação dessas serventias com os preceitos constitucionais esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal. Na espécie, o autor propôs ação ordinária contra a decisão do Conselho Nacional de Justiça que declarou a vacância da serventia por ele titularizada, por ter considerado irregular o ato de investidura realizada sem a prévia aprovação em concurso público. O ato impugnado foi inequivocamente praticado pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício de sua atividade fim, uma vez que consubstancia o controle de juridicidade de ato de provimento de serventia judicial. Daí porque, presidente, eu estou estabelecendo a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar. Portanto, eu estou reajustando a minha decisão monocrática, inicialmente proferida, e dando provimento ao agravo interno que declarou a incompetência dessa Corte para determinar o regular processamento da ação. Portanto, eu fiz esse breve relato para contextualizar, porque, em verdade, nós estamos mudando em plenário uma jurisprudência que vínhamos praticando com muitas decisões monocráticas, registrando uma tendência à sua modificação, e agora eu a estou consolidando nesse momento ao trazer esse feito que foi afetado ao plenário físico. Portanto, estou dando provimento ao agravo interno e reconhecendo a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste caso, que envolveu uma decisão do Conselho Nacional de Justiça declarando vaga uma serventia do Estado do Paraná que havia sido provida sem o concurso público exigido constitucionalmente. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Roberto Barroso, pela síntese do voto. Vocês nem deu 11 minutos, você não demorou, assim como imaginou. Eu perguntaria aos eminentes ministros, ministro Gilmar, quer usar a palavra? Sim, por favor. Só para lembrar que nós temos na pauta de amanhã uma dica... Do CNMP, né? Do CNMP também. Sobre o Poder Judiciário, sobre o CNJ. E uma reclamação da relatoria da ministra Rosa Weber. Talvez, então, pudéssemos ter aí o julgamento conjunto e caminharmos. Eu vou acolher a sugestão de Vossa Excelência pelo adiantado da hora e julgaremos amanhã conjuntamente esses dois feitos. Um que se dirige à competência do Supremo sobre atos do CNJ e o outro que, na essência, se dirige à competência do Supremo Tribunal Federal em relação aos atos do CNMP. Então, eu declaro encerrada a sessão e amanhã começamos por esses dois feitos. Desejo uma boa tarde. Pois não. E, claro, prosseguiremos no agravo regimental da petição da relatoria do ministro Barroso. Claro, que esse se dirige exatamente à competência do CNJ. Então, eu declaro encerrada a sessão, agradeço a presença dos colegas, desejo uma recuperação rápida ao ministro Alexandre, que é jovem, tem uma boa saúde, vai vencer esse vírus de forma fantástica. E agradeço a presença dos servidores, das demais autoridades aqui presentes e declaro encerrada a sessão.